Boa noite, meninas. Então, como a Zuleika disse, meu nome é Rinara. Eu sou de profissão farmacêutica. Trabalhei muitos anos na área hospitalar, mas hoje eu vim conversar com vocês da área administrativa, que eu estou finalizando o curso de administração de empresas agora em dezembro. E então a gente vai conversar sobre finanças, tá? Sobre economia doméstica. Acho que o Vinícius já deve ter conversado um pouquinho com vocês sobre um pouco da história, né, dele, que ao mesmo tempo é minha, de quando a gente veio para cá. Então a gente é de Minas Gerais, e a gente mora em Atibaia, tá bom? Prazer conhecê-las. O Vinícius me falou muito bem de vocês e eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite da Zuleika, porque nessa trajetória do curso de administração, o que eu percebi, inclusive cheguei a atuar na área bancária, é que o idoso, a pessoa mais velha, ela é mais sensível aos ataques mesmo dos bancos, e isso é muito ruim, né? Porque são pessoas frágeis, todos nós somos, mas eu acho que, como são aposentados, pensionistas, acaba que essa idade fica mais frágil, né? Com a chegada da aposentadoria, da própria idade, assim, do que é para se tornar um conforto, as pessoas se tornam mais bombardeadas de informações, de vendas de produtos, né? E também um pouquinho que a gente vai tratar é a parte doméstica mesmo, a parte do que eu posso fazer para melhorar nessa situação tão difícil que a gente vive hoje no país, o que pode ser ajustado, o que eu estou deixando passar ali nas contas, essas coisas, tá bom? Então, eu vou deixar inicialmente. Eu até queria contar para vocês, assim, para vocês se inteirarem do conceito realmente de economia doméstica, o que vem a ser. Esse conceito, ele é um conceito que abrange várias áreas. Ele abrange a área de administração, a área de nutrição, a área de serviço social e a área de educação. Então, é uma área bem abrangente, assim, não fica só na parte financeira mesmo, sabe? E é um conceito antigo, ele vem lá do século XIX, então a gente já tem aí 2 séculos, né, de atuação desse conceito de o que é economia doméstica na nossa vida. E aqui no Brasil, a gente tem desde a década de 90 ele sendo mais aplicado, mas mesmo assim, as pessoas ainda não têm o hábito de poupar, não sabem o que é uma economia. Então, assim, o que a gente vai falar vai ser um assunto, um resumo, um sucinto mesmo, assim, do que eu posso melhorar no meu dia a dia, tá? E eu vou deixar a Zuleika iniciar as perguntas, que a gente achou melhor esse método para ficar mais prático para vocês, tá bom? E aí eu vou responder. Ok. Só complementando o que você falou. Às vezes não é só a fragilidade do público da terceira idade, porque muitos acabam, se não eram, se tornam provedores, né? Às vezes a renda da família vem só daquele idoso, né? Da sua aposentadoria ou de um benefício social que receba, né? E aí, como é que você vai fazer a multiplicação do dinheiro, né? Então, sim, verdade. E nós acabamos mais sensíveis e acabamos deixando com que familiares se ocupem, né, das finanças, né, eu digo nós idosos, necessariamente nós desse grupo. Então, acaba comprometendo muito mais a renda dessas pessoas, né? Então, tem uma série de fatores que realmente a gente
além de saber administrar o dinheiro, é se posicionar, né, e se empoderar, mostrando que esse dinheiro é do idoso, né, que trabalhou a vida inteira para poder conseguir o que tem hoje. Então, assim, fizeram algumas perguntas, eu já mandei para ela, tá, gente? Mas eu vou ler aqui. A primeira pergunta, a pessoa, eu acho que todos nós gostaríamos de saber, como é que a gente se organiza mais com os gastos, né? Se existe um método para isso, um método único, né? Sim, assim, na verdade, as finanças pessoais, tanto que domésticas, são as finanças pessoais mesmo. Existem vários métodos, dentre eles o uso de uma planilha, anotação mesmo numa folha, num caderno, do que você gasta. E outros métodos que a gente pode citar, que hoje, como a maioria das pessoas utilizam cartões, né, cartão de débito, de crédito, concentrar todas as suas compras nesse cartão. É lógico que você vai... hoje, os bancos, por exemplo, as pessoas ganham... Vamos colocar aí o salário mínimo, né? Ganha ali seus 1.045, mas o banco te oferece e libera para você um cartão de crédito de 5.000. Então, tá aí o perigo, porque como que eu vou ter um crédito, um crediário ali, que na verdade é um dinheiro? É só um nome diferente. Então, assim, colocar esse dinheiro no valor realmente do que você ganha. Por exemplo, um cartão de crédito, no máximo, a R$ 1.000. E aí você concentra as suas despesas ali. É uma maneira. Para quem é mais descontrolado, eu não aconselho essa maneira. Só que eu acho, porque eu vivo isso e eu falo que não é fácil fazer planilha. Não é, sabe? A gente cansa. Você tem que realmente dedicar um dia na semana, sentar, anotar tudo dos cupons fiscais. Então, assim, é um pouco cansativo. A gente acaba deixando. Então, eu acho que no primeiro momento, para você se organizar, para depois poupar e depois investir, que é tudo um processo, é realmente anotar os seus gastos e começar a priorizar. Colocar prioridade, por exemplo, será que a minha TV a cabo ela é prioridade? Porque assim, para muitas pessoas, ela é. E isso ninguém tem que questionar, né? São prioridades de cada um. Mas no decorrer ali do embolso todo das contas da casa, talvez não seja a prioridade das prioridades. Então, assim, eu acho que mais fácil, mais realista da nossa vida, porque a gente vê muito assim, faça planilha, mas não é tão fácil assim no dia a dia, né? Então, eu acho que o anotar e começar a realmente olhar um cupom fiscal que você pega ali e enfia na sacola quando você vai no mercado, quando você vai numa loja. Realmente, assim, esse cuidado as finanças são minhas, eu trabalho por aquilo. Eu trabalhei muito para ter essa aposentadoria. Então, assim, começar a ter aquele olhar é um amor, é realmente uma relação de amor, assim. A gente só consegue fazer um bom controle financeiro quando você começa a olhar para o seu dinheiro com amor. Isso não é ser pão duro de maneira nenhuma. Até vou dar um exemplo muito prático nessa questão. Quando a gente começa a gente sempre, quando está trabalhando, tem aquele colega de trabalho que vende alguma coisinha para ter uma renda extra, não é? E a gente fica, além de ser gostoso, por exemplo, é um doce, é um salgadinho, a gente vai ali, é R$ 1, é R$ 2, é R$ 5. Só que esses R$ 5, por exemplo, multiplicado nas 4 semanas, nos 5 dias da semana, são R$ 125 numa coisa que talvez poderia estar sendo um investimento, uma poupança. Então, não é deixar também, assim, de comprar, né, de ajudar ao outro, porque eu acho que também entra a parte social nossa, né, do coleguismo, do amor ao próximo. Mas compra uma vez na semana, por exemplo, né, não precisa ser a 5. Antes de você ajudar ao próximo, você tem que se ajudar.
Então, é essa a intenção, assim, de você realmente olhar com amor para o seu dinheiro. É verdade, tem até um ditado que dinheiro não aceita desaforo, né? É verdade. Não é isso? Então a gente tem que respeitá-lo, né, para que ele não falte. Então, aí a segunda pergunta seria como planejar as despesas semanais. Você falou da planilha, mas tem muita gente que não tem o hábito de fazer planilha, também não se entende com uma planilha, né? O que para alguns é muito fácil lidar com isso. Posso te dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe é contabilista, hoje ela tem 88 anos, e a vida inteira ela anotou. Se ela gastar 50 centavos, ela anota no caderno. Então, tudo que sai, tudo que entra, ela anota, até hoje. Então, todos esses anos. Mas porque é a área dela, porque ela tem o hábito. Eu não anoto nada, entendeu? E nós temos também a facilidade de alguns bancos, nos aplicativos, eles mostram o que a gente está gastando em cada setor. Eu não sei se vocês já repararam. O Santander mostra um mapa onde quanto você gastou com alimentação, quanto gastou com vestuário, e eu não contei nada para ele que eu comprei, eu não sei como, mas eles dividem, né, cada vez que você retira algum dinheiro, passa o cartão, eles dividem, então você se baseia por ali onde você está gastando mais. O que você sugere para a gente planejar essas despesas por semana? Eu acho que o método antigo da tua mãe ainda é o mais funcional, porque ele adquire, é exatamente aquilo que você falou, Zuleika, você cria hábito, você tem que criar hábito. Não adianta eu estar conversando com vocês, ah, vocês verem pelo Google, pelo YouTube, ou conversar com outras pessoas, se você não sente a necessidade de fazer esse controle financeiro, não adianta. Agora, a questão semanal, eu acho que o anotar, nesse primeiro momento, ajuda bastante. Depois, é, vocês vão criando o hábito de. Até não precisa ser essas planilhas muito cheias de contas e de informações, que normalmente a gente realmente acha o modelo, né? Pronto. Primeiro que a planilha tem que se adaptar à sua realidade. Então, por exemplo, o que acontece muito com as finanças pessoais? Quando a gente fala em planilha, o que seria uma planilha básica? Seria você dividir em gastos fixos e gastos variáveis. Os fixos seriam: eu tenho que comprar alimentação, né, que é o supermercado, eu tenho a luz, eu tenho a água, eu tenho o telefone, eu tenho um aluguel, porventura, eu tenho meu plano de saúde. Isso são gastos fixos, desculpa. Você paga todo mês. Gastos variáveis, roupas, compras de mulheres, é, talvez um curso que você vai fazer, coisas assim são gastos variáveis. E esses gastos variáveis, eles não estão incluídos no gasto mensal todo mês. Ele vai entrar a cada 2 meses, a cada 3, a cada 6, a cada um ano. Então é importante a anotação inicial para você primeiro visualizar o que você gasta, o que você compra. Porque muitas das vezes a gente tem uma rotina tão cheia que você, nossa, passou, viu, comprou, não pensou se realmente precisava. Então, assim, realmente é anotar inicialmente. Depois que anotou, você vai classificar nessas categorias, né? Que é gasto fixo e gasto variável. Classificou, você começa a dar prioridade para esses gastos. Isso tudo pode ser feito no caderninho. Estou anotando ali. Coloco lá, gasto fixo. Luz, vamos supor, R$ 150. Água, R$ 50. E vai anotando.
E a partir do momento que você colocou, então, anotou, classificou se é variável, se é fixo, classificou a prioridade dele. E eu brinco que eu aprendi até com num canal do YouTube, então eu acho assim, para gente que eu comecei a vê-lo antes de realmente estar dentro da administração. Então, é uma linguagem mais fácil para a gente falar de finanças, que é aquele Me Poupe. Eu até anotei uns links aqui para vocês que eu achei bem interessante e depois eu passo. Então, assim, que é o 10, 20, a prioridade do 40, 30, 20 e 10. Que é você colocar em porcentagem, em grau de prioridade, por exemplo. O lazer com os meus filhos é um grau de prioridade 40. Então, 40% da minha renda vai para o lazer. Assim você consegue classificar e consegue criar uma dinâmica com as suas contas de uma maneira que ela flui com o hábito. E isso é interessante, porque realmente acontece, sabe? Eu comecei assim no início e já, vamos dizer, que já fluiu bastante, assim. Mas é lógico que a gente sempre tem que rever, ajustar, mas vai por aí. Então, acho que inicialmente, semanalmente, é colocar, por exemplo, o mercado. O mercado, a gente tem o sacolão, né? Que a gente compra frutas e verduras. A gente tem o próprio mercado da cesta básica. E a gente até tem o açougue, que às vezes ele está dentro do mercado e às vezes está separado, né? E aí, isso, por exemplo, a carne e o sacolão, a gente realmente precisa comprar semanal. Não tem como deixar para o final do mês, porque verdura não aguenta, né? E então você colocar, ver mais ou menos o que a tua família come, realmente assim, não comprar a mais, também não deixar faltar. Então é realmente assim, no decorrer da vida que eu acho que isso vocês fazem de letra, porque são mães, então já, né, já estão acostumadas. Mas você sugere que, então, deixa eu ver se eu entendi. Que assim, alimentos não perecíveis que a gente pode comprar por mês, e, né, já tem uma ideia do que se gasta, então separar aquele dinheiro para essa compra. E durante a semana, né, por semana, comprar, fazer açougue, né, quitanda, varejão, né, e aí você também pensar em quanto você gasta por semana. Primeiro, para economizar, para ter ideia do que você gasta e também para não estragar os alimentos, é isso. Isso. É você economizar dos dois lados, é você economizar por não gastar mais e também por não perder aquilo que você comprou, que querendo ou não é dinheiro, né? Agora, eu não sei se para as meninas isso ficou claro, deixa eu entender o que você me falou do 40, 30, 20, 10. Essa prioridade você é quem dá, é isso? Você, nós, é isso? Então, por exemplo, Isso. Então eu vou ver se naquele mês eu quero gastar 40% de roupa e só 10% de comida, é isso? Sou eu que... Sim. É isso? Isso, isso. É porque você coloca o seu salário, ele é 100%. E aí você, com tudo que você gasta, você dá prioridade na ideia do 40, 30, 20, 10. E aí você vai dividindo. E aí é aquilo, se você quiser comprar 40% de roupa, tudo bem, dentro do 100. Né? Tudo bem. É. Então tá, então isso é de cada um, mas achei essa tabelinha que vou tentar fazer por ela. A próxima questão, eu não sei se caberia você responder, mas a pessoa pergunta o que fazer para economizar energia e a água na hora de lavar roupas na máquina? Como é que é feito esse reaproveitamento? O que a gente deve fazer? Na parte de economia doméstica, é realmente lavar o mais na massividade da tua máquina de lavar. Por exemplo, eu tenho um tanquinho
ele suporta 5 quilos de roupas. Então, eu vou tentar lavar, quando eu lavar a roupa, nos 5 quilos a cada lavagem. Mas as minhas roupas são coloridas. Aí é um viés que a gente entra em outra parte, que é a questão de você começar, né? A economia, ela vai entrando em tudo, tá vendo? É quando você for comprar roupa, você já pensa, nossa, essa cor é a única blusa que eu vou ter no guarda-roupa. Aí para lavar, eu vou ter que lavar separada. Então, deixa eu pensar direito, né? Será que é a melhor cor para levar agora? Mas assim, é lógico que também a gente não pode ficar, né? Muito que assim, se você pode financeiramente, você quer, e isso vai te trazer um sentimento àquela compra, compre. Porque também a vida é muito curta, né? Então a gente não pode ficar muito a isso. Mas assim, da máquina de lavar, então é lavar na capacidade máxima. A maioria das máquinas de lavar, elas têm um botão que chama reuso de água. Ali você segura a água na máquina e aí você vem, tira a mangueira dela e coloca no balde. Ela vai apitar para você para que chegou essa hora de reaproveitar a água, você coloca no balde e aí você lava o terreiro, você lava varanda, você pode aproveitar até para lavar banheiro. Então, é uma maneira de se aproveitar. Os fabricantes, eles pedem para que a gente, os eletrodomésticos que puxam muita energia, que a gente não utilize nos picos de uso de energia da população. O que seria isso, pico de energia da população? A maior parte da população, ela sai do trabalho às 5 da tarde e até às 8 da noite. E esse horário é o horário que não é recomendado tomar banho, porque o chuveiro vai puxar mais, independente se você fica menos tempo debaixo dele, mas ele puxa, porque dá uma sobrecarga na companhia elétrica. Então, assim, ferro de passar, chuveiro elétrico, chaleira elétrica, deixa eu pensar aqui mais alguma coisa. Geladeira puxa pouco, computador puxa igual uma televisão grande, de 40 polegadas. Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado, usou, desligou, né? Não deixar em stand-by. Então, assim, na questão né, da lavagem de água e da energia em si, como eu falei, a eletricidade maior, por exemplo, o passar roupa, né? A passagem. Quando for passar roupa, não passar só uma blusa, uma camisa. Isso é a orientação que a gente tem dos fabricantes. Agora eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu sou uma pessoa que às vezes passa uma peça de roupa. Estou na correria e aí eu sempre passo a do Vinícius e aí eu vou deixando as minhas, sabe? E aí passo depois. E a minha sogra sempre falava, não passa só uma peça e tal. E aí eu comecei a observar minha conta de luz. Eu não vi diferença, apesar dos fabricantes orientarem isso. Isso aconteceu com a chaleira elétrica, que puxa muita energia, puxa igual um ferro. O ferro de passar, mas assim, eu não sei se a gente usando muito, isso altera. Acredito que eles fazem a medição, assim, essa orientação, fazendo uma medição de um uso abusivo mesmo. Então, eu acho que a faca sempre tem dois gumes, então eu quis trazer essa observação para vocês. Então, é mais isso, é evitar os horários de pico e ao mesmo tempo tentar utilizar o máximo do aparelho, do eletrodoméstico. E aí a gente está falando, ligou o ferro, começa com a roupa mais leve, com a temperatura mais baixa, por exemplo, seda, viscose, né? Que aqueles panos mais fininhos que a gente passa mais. Depois, lá no finalzinho, você chega na calça jeans. Aí, quando você chegou na calça jeans, que você vai desligar o ferro, você pega um lençol, dá uma desamarrotada. Então, a orientação deles são essas. Eu dei uma olhada nas principais marcas e todas elas seguem essa orientação.
tá bom? Inclusive, no próprio site da Eletro, né, que é o que nos atende aqui na região, existe lá uma tabela do quais os eletrodomésticos mais usados e quanto gasta cada um. Então, se alguém tiver curiosidade, ou se você tiver isso e puder depois compartilhar, eu acho interessante. Né, essa facilidade de pegar. Bom, gente, o Zoom nos avisou que nós temos 7 minutos. Então, Rinari, é assim, nós caímos e voltamos pelo mesmo link. Tá bom. Tá? Agora, antes da gente voltar para o segundo tempo, eu gostaria da gente tirar aquela clássica foto. Só que eu não estou vendo a Leda nem a Marisa. Se puderem abrir a câmera para sair na foto. A Marisa está no escuro e a Leda não consigo ver. Isso, Marisa, isso, fica aí. Estela, vai para o claro que eu também não te vejo. E agora todo mundo fazendo aquela cara de conteúdo que eu vou tirar uma foto nossa, tá bom? Eu estou no computador, então espere um minuto. Peguei todo mundo, só não saiu a Leda. Olha que gente bonita. Ok, eu vou fazer a próxima pergunta, Rinara, e nós temos 12, tá? Conforme eu te falei, fica difícil abrir microfone depois, porque a gente acaba esgotando o tempo mesmo. Então, eu faço a próxima pergunta, mais uma ou duas, e depois a gente vai cair, a gente vai para o segundo tempo. Aí ainda, nessa parte, se falou da máquina de lavar roupa, e a outra pergunta é se nós devemos assar mais de um alimento para poder aproveitar o forno, entendeu? Se isso é significativo, o gasto do gás, no caso, né? Porque isso eu acho que ela se refere a um forno, não um forno elétrico, porque forno elétrico é inviável se usar, né? Tá. Assim, na questão economia do forno, só se a gente aproveitar o forno com 2 alimentos que têm o mesmo tempo de cozimento. Porque não adianta nada eu colocar um alimento no forno que ele vai ficar 15 minutos e o outro 30. Então, eu não estou aproveitando, eu não estou economizando, né? Por outro fator, alguns alimentos que até acho que vocês vão até saberem melhor desse ponto, porque eu sou só uma aprendiz de cozinheira. O bolo. Quando a gente assa bolo é muito difícil de você combinar com outro alimento. Ele murcha, né, ele não fica legal. Então, assim, realmente a orientação é só se for o mesmo tempo de cozimento. Se não for, não gera economia nenhuma. Se for assar, por exemplo, 2 carnes, mas também tem que ser, não pode ser, por exemplo, um frango, que assa mais rápido, um outro tipo de carne. Sim. E a outra orientação é você não ultrapassar o tempo que pede de pré-aquecimento. Por exemplo, a maioria das receitas ela vai de 5 a 15 minutos de pré-aquecimento, não mais que isso. Tem gente que liga o forno, deixa. Às vezes fica 30 minutos lá. É aí que a gente perde dinheiro. Certo. Aí você vê, são detalhes que dificilmente alguém, né, se atenta a isso, né? Sim, é verdade. Querem passar para outra ou a gente para e liga de novo? Mais uma e aí a gente vê se dá para vir para o segundo tempo. Então, aí eu acho que essa pergunta que a pessoa fez, no final ela vai entender, mas ela diz assim, como controlar gastos que o dinheiro não para na mão dela? Na verdade, se tem
a única maneira, assim, definitiva para a gente não gastar é não sair com dinheiro, né? Realmente é aquilo que você disse anteriormente. É o hábito, né? Gerado pela consciência de não gastar. Tem uma educadora de limpeza de casa, muito famosa, publicou um livro recentemente, que chama Marie Kondo, uma japonesa. E ela até abriu uma série no Netflix falando sobre isso, e ela publicou 2 livros. Eu tenho até os 2 livros em PDF, se vocês depois quiserem. E ela fala que tudo que você tem em casa, você tem que ter uma ligação sentimental. E na compra não é diferente. Por que você vai comprar aquilo? Você tem que comprar não porque somente precisa, mas porque você precisa, porque tem alguma ligação sentimental. Então, é a partir desse ponto que a gente adquire a consciência de não gastar além da conta e, ao mesmo tempo, agora, se a pessoa for muito compulsiva com gasto, com compras, o que eu oriento é realmente deixar o dinheiro em casa, é um método definitivo, assim, ajuda muito. No início eu fazia isso, sabe? Porque senão você deixa o dinheiro na carteira trocada, a gente não vê. Aí é uma pessoa, é um menininho no sinal que te pede uns trocados, você fica com dó e dá. Então, assim, quando você não tem dinheiro, você não tem, vai fazer o quê? Né? Então, é por esse ponto aí. Nem dinheiro e nem cartão, né? Eu vou aceitar a sua oferta, eu tenho os 2 livros da Marie Kondo, mas não em PDF, eu tenho um livro físico. É muito interessante porque ela também, na verdade, ela explica a organização, né, que isso ela trabalha muito desapego, e é o que eu trabalho também com as minhas meninas nos nossos bazares. E é muito interessante, se você puder compartilhar, eu passo para elas depois. Ok, te mando. Tá? Eu vou, então, finalizar essa primeira parte, todo mundo sai e já entra no mesmo link, ok?